Olá! Na aula de hoje, eu convido você a refletir, a problematizar, a pensar a respeito de um outro problema estrutural. Nós vamos falar sobre o racismo estrutural, nesse momento, focando uma questão histórica, o racismo como um todo. Como eu disse no finzinho do último vídeo, existem feminismos plurais. E sobre feminismos plurais, nós vamos falar na próxima aula, na aula 3. Aqui nós vamos explicar um pouco sobre o grupo como um todo dos afrodescendentes, das pessoas negras, pretas e pardas. E vamos falar sobre uma questão histórica, como que se deu a escravidão, como que isso foi perpetuado por tanto tempo, em tantos lugares, o que aconteceu para chegarmos onde chegamos. E vamos sim discutir sobre racismo. Ele existe? É certo a gente falar? Eu tenho lugar de fala? Vamos falar sobre tudo isso. Bom, boa parte do mundo foi colonizada pelos europeus. Isso nós já sabemos, inclusive aqui a América do Sul. Eles também colonizaram a África, o continente africano. Por quê? Porque a Europa, porque as pessoas daquele lugar, geograficamente falando, porque eles conquistaram a África e o Brasil e não o contrário. Uma questão muito simples, geopolítica, que eu vou colocar para vocês aqui como um vídeo complementar, ok? A aula de um professor muito bom mesmo, que explica em detalhes essa questão geopolítica, o porquê que a colonização e o desenvolvimento global se deu como se deu, ok? Então, basicamente, se pegarmos o continente europeu, as questões climáticas são iguais, as questões de terreno, de relevos, são muito parecidas. Então, animais, plantações, necessidades, problemas que nós temos na parte do Oriente são muito parecidas com a parte do Ocidente. Então, pensando por esse lado, seria mais fácil da gente imaginar que eles tenham se desenvolvido mais, porque eles pensavam, muitas pessoas pensavam nos mesmos problemas, como solucionar os mesmos problemas, e assim vai se desenvolvendo a tecnologia da época, falando em Idade Média, ok? Então, países pequenos voltados para o mar começaram a pensar em formas de expandir o seu poder. Eu tenho que ir para outros países, eu tenho que saquear, eu tenho que conquistar. Tá? Já aqui na América do Sul ou no continente africano, nós temos climas muito parecidos. Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical, nós temos lá, no caso, tem o desértico e o Mediterrâneo. Aqui a gente não tem. Mas é muito quente, tem muitas doenças, tem uma terra muito rica, sim, tem coisas que nós plantamos aqui que nós exportamos para a Europa até hoje. Mas por conta dessas questões climáticas, que no início, na ponta do Brasil, a gente tem o clima equatorial e uma dificuldade, né, uma necessidade, e lá no Rio Grande do Sul nós temos outra completamente diferente. A gente pode imaginar que era muito difícil pensar em grupos se unindo, formando grandes exércitos para conquistar mais terras e ver o que era necessário e expandir, sair pelo mundo, pelo mar, em busca de novas terras ou novos alimentos, de repente. No Brasil tinha tudo. Tinha tudo. Cada região se virava muito bem com aquilo que a terra dava. Pensando assim. A mesma coisa no continente africano. Tirando as regiões desérticas, claro, eles também tinham ali problema com calor, mas, nossa, tem países da África que só ficam atrás do Brasil em biodiversidade, para se ter uma ideia. E, infelizmente, os países de lá são os mais pobres do mundo. Não todos, gostaria de deixar isso muito claro, porque tem países no continente africano que são extremamente avançados, né? Não estão entre os países desenvolvidos, mas eles estão, sim, muito bem acompanhando aí essa globalização. Porém, no mesmo continente, existem os países mais pobres do mundo. Então, voltando, os europeus, eles estavam ali com aquela coisa de meu território não é tão grande, não tem tanta diversidade, o meu comércio está crescendo, eu preciso desbravar novas terras, então eu vou investir nesse negócio aí de navegação. E aí eles começaram a navegar, eles chegavam com suas tecnologias, pólvora, em outros países que tinham muito menos tecnologia desenvolvida, porque não tinha necessidade, ok? E eles escravizavam essas pessoas, colonizavam esses lugares para conseguir retirar daquela terra o que era melhor para eles, para o comércio. Então eles se apropriavam daquele local, tiravam o que tinha de melhor naquela terra
e eles comercializavam e ganhavam dinheiro em cima disso. Isso aconteceu com a África, isso aconteceu com a América do Norte, com a América Central, com a América do Sul, também, né? Ali na Oceania teve uma parte também que foi colonizada pelos europeus, e na Ásia um passo atrás. Temos muitas coisas interessantes sobre a Ásia, que a gente fala numa outra aula. Então, esses europeus, como tinham uma tecnologia maior desenvolvida por uma questão geográfica, geopolítica, eles se acharam realmente no direito de colonizar outros países e escravizar pessoas. Quando eles chegaram aqui no Brasil, por exemplo, nós sabemos que veio a Companhia de Jesus, os padres da Igreja Católica, e eles tentaram, sim, educar os índios para que eles trabalhassem para os europeus. E além disso, eles também queriam converter esses indígenas, perdão, termo correto, indígenas. Eles queriam convertê-los para que eles entrassem na fé que era considerada correta para a Europa, o que era a igreja oficial da coroa. Mas não deu muito certo. Os indígenas, eles tinham ali suas crenças, eles não viam sentido em trabalhar para o outro. Então teve sim muita violência, muito sangue, muitos problemas, e realmente não deu certo escravizá-los. Então, esse é um dos motivos pelos quais a Europa começou a trazer para cá os escravos africanos, que eles eram retirados à força de suas terras e eles eram levados para qualquer lugar, para onde a coroa decidia. Então muitas famílias foram separadas, muita coisa ruim aconteceu, simplesmente porque eles achavam que, não tem problema, põe eles lá para trabalhar, tá tudo certo, a gente continua ganhando nosso dinheiro. Mas claro que não. Então nós temos a história que nós já conhecemos, a escravidão aqui no Brasil durou muito tempo. Veio a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea em um determinado momento, e aí os escravos foram libertados. Então eles eram considerados cidadãos, até a página 2. Porque a maneira como foi feita essa Lei Áurea, foram libertados os escravos, foi feita de qualquer jeito. Então, um dia você era escravo, no outro você não era mais. Você não tinha emprego, você não tinha terra, você não tinha nem como sobreviver, não tinha. Então, as pessoas, os antigos escravos, começaram a se ajeitar da maneira que era possível. Então, pediram para trabalhar, conseguiram trabalhos, mas muitas vezes era para continuar fazendo o serviço que eles faziam antes como escravos, para ter o direito a uma moradia, mas ainda era visto com muito preconceito, às vezes não podia morar ali, e aí começaram a se formar, então, comunidades, né, de pessoas que moravam muito próximas, em casas muito simples, de material de qualidade duvidosa, porque era o que eles tinham acesso. E isso perpetua até hoje. Nós vemos que existe uma grande dificuldade de pessoas que moram em comunidades, chamadas de favelas, de trabalharem no centro das cidades, onde teoricamente estão as melhores oportunidades, porque demora-se muito para chegar até lá. Existe sim um preconceito, até territorial, quem mora nessas comunidades. Claro que não só pessoas pretas e pardas moram lá, mas sim, estatisticamente falando, a maioria das pessoas são. E atualmente temos aí muitos problemas ainda, né? Temos ainda o racismo, algumas pessoas são racistas em desconstrução, outras pessoas são apenas racistas e ainda não admitem que houve essa construção histórica desde a nossa educação que traz, que realmente houve uma divisão. Nós temos algo internalizado dentro de nós de onde é o lugar de cada pessoa, sendo que isso não deveria existir. Então, da mesma forma que vimos na aula passada, que o lugar da mulher, muitas vezes, ele é visto, ele é reconhecido como um lugar em que ela vai exercer a função de cuidado, então ela vai cuidar das outras pessoas, por isso que nós temos muitas mulheres como técnicas de enfermagem, salários baixos, como enfermeiras, como cuidadoras de idosos, cuidadoras de crianças, a professora que é pedagoga, a professora das crianças, todos esses cargos que são vistos como lugar da mulher, eles são muito mal remunerados, só por ser mulher, ser lugar de mulher. Então, qual é o lugar da pessoa negra? Qual é o lugar do homem negro? Como as organizações veem isso? Com quantas pessoas negras você trabalha na sua empresa? Eu espero que seja com muitas. Eu espero que tenha diversidade na sua empresa, já. Mas é possível que não tenha. E
tem aí as explicações históricas, mas também tem muita literatura para a gente estudar e se desprender disso de uma vez por todas. Algumas empresas, elas já investem muito na questão de diversidade. Então elas têm programas, ações afirmativas, como são chamadas, que vão captar pessoas para um processo seletivo direcionado. Por exemplo, Magazine Luiza fez isso. Magazine Luiza fez um programa de trainee em que só podiam se inscrever pessoas negras, pretos e pardos. E teve um bafafá no LinkedIn, nas demais redes sociais, de gente que concordava, gente que discordava, e não, porque tá tirando o meu direito, não sei o quê. E veio Luiza Helena Trajano, maravilhosa, falando que não, nós temos um preconceito muito grande, estrutural, nós temos o racismo estrutural, nós temos uma dívida histórica, como ela traz, que fala sobre, e ela falou sobre essa questão da escravidão, que foi feita de qualquer jeito, e que impediu que pessoas negras ocupassem determinados lugares por muito tempo. E elas precisam de oportunidade, até que isso seja visto como normal, realmente comum e normal. Mas vamos problematizar mais um pouquinho. Essa ação foi muito boa? Sim, foi muito boa. Essa empresa, Magazine Luiza, ela é muito humana, ela é muito diversa, ela tem várias ações afirmativas interessantes. Mas este processo seletivo, ele já reduz muito a possibilidade, né, de pessoas. Porque quem pode participar de um processo de trainee? Quem está no último ano da faculdade ou quem se formou há menos de 2 anos, até 2 anos, se eu não me engano. E quantas pessoas negras chegam até a faculdade em relação às pessoas brancas? Quantos conseguem ir até o fim? Então, apesar de ser uma ação afirmativa muito interessante, ter abalado as estruturas e as estratégias de diversidade de todas as outras empresas, ainda a gente sabe que tem um longo caminho a percorrer para que os pontos de partida sejam os mesmos, para que haja equidade, porque os homens brancos, as mulheres brancas, eles têm ali alguns privilégios. Os homens negros têm também, menos que nós, as mulheres negras, menos que nós. Então, entender quais são as dificuldades que essas pessoas passam, por que que existe menos possibilidade e como que a gente pode trabalhar para ter uma sociedade melhor, vai fazer toda a diferença. E aí, vem comigo ler essa apostila? Sei que eu falei demais, mas é necessário. Ainda é necessário.